Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Morá, obrigado, Dr. Milton. É sempre muito bom estar aqui nessa casa, pessoas que a gente aprendeu a admirar ao longo da vida inteira e ter a oportunidade de estar aqui conversando com os senhores e interagindo e aprendendo o máximo que a gente pode aprender com vocês. Morá é uma pessoa que eu venho aprendendo a vida inteira, trabalhamos juntos na Universidade Federal do Rio de Janeiro durante a minha vida toda, né? Morá é um pouquinho mais antigo do que eu, e por quem eu tenho uma profunda admiração, e Morá sabe disso, e que nós temos interagido ao longo da nossa vida inteira. Bom, Alexandre foi muito feliz nas colocações dele, mostrando o quanto a hemodinâmica e a cardiologia intervencionista se aproximaram nos últimos anos. E, seguramente, a intervenção sobre as cardiopatias estruturais, inicialmente muito focada no laboratório de intervenção, que trouxe essa aproximação e a formatação dos times de atuação nesse contexto. Nesse contexto, então, o tratamento percutâneo da válvula aórtica quase nos obrigou a formatar esses times. Aqui o doutor Eduardo e o doutor Gottschall, que estamos todos juntos aqui, seguramente por essa aproximação das especialidades, e o doutor Eduardo Souza é um grande pioneiro ao longo de toda a história da cardiologia intervencionista, e como não poderia deixar de ser, foi também um pioneiro na formatação de um time dedicado à atuação sobre a estenose aórtica nesses pacientes de alto risco, no Instituto Dante Pazzanese. Então, esse é um momento, claramente, de uma grande aproximação das duas especialidades. E me cabe conversar com os senhores, nos próximos minutos, sobre o tratamento percutâneo da estenose valvar aórtica. Obviamente, nós sabemos, a partir da patologia dessas válvulas, qual a origem da estenose valvar. Essa aqui é uma figura da válvula aórtica normal, sobretudo uma figura importante para os mais jovens, e as formas de desenvolvimento da estenose aórtica. Uma patologia inflamatória, que é a doença reumática, hoje nós vemos com uma frequência um pouco menor, sobretudo a estenose aórtica, enquanto que as formas degenerativas, uma a partir de uma doença congênita, que é a válvula aórtica bicúspide, e a outra, que é a degeneração da válvula aórtica do paciente idoso, a degeneração fibrocálcica da válvula aórtica, são cada vez mais prevalentes no nosso meio. Mesmo nessa população idosa, nós observamos, obviamente, com mais frequência, uma estenose valvar do tipo fibrocálcica, mas também é muito comum a gente observar uma estenose valvar secundária à doença da válvula congênita, e a mais comum é a válvula aórtica bicúspide. Nós sabemos também, do ponto de vista da história natural da estenose aórtica, que é uma doença que tem um longo curso assintomático. E durante esse curso assintomático, mesmo que a estenose seja significativa, geralmente nós temos uma mortalidade muito baixa desses doentes. Entretanto, a partir do início dos sintomas, sejam eles de angina, síncope ou dispneia, a mortalidade desses pacientes é muito alta. A expectativa de vida cai tremendamente a partir do início dos sintomas, e nós sabemos que a única forma de interferir nessa história natural é substituindo a válvula aórtica. Entretanto, na verdade, a substituição da válvula aórtica é um procedimento, historicamente, da cirurgia cardíaca. Foi uma das primeiras cirurgias cardíacas, inclusive, realizadas. Então, sobretudo nas cirurgias, dentro das cirurgias valvares. E, obviamente, é uma cirurgia cardíaca visando uma população mais idosa, que é a população onde a estenose aórtica é mais prevalente. Significa que nós estamos permanentemente tratando uma população de alto risco. Então, quando nós olhamos resultados cirúrgicos,
nós começamos a entender por que é que nós precisamos avançar para alguma alternativa que não simplesmente a cirurgia convencional. Isso aqui são resultados do nosso meio, a pena que o Dr. Ivo Nesralla não pôde estar presente, porque são resultados publicados do grupo do Dr. Ivo Nesralla e do Dr. Renato Calil, resultados cirúrgicos da troca valvar aórtica em pacientes com estenose aórtica acima de 75 anos. Esses dados foram publicados nos arquivos brasileiros de cardiologia em 2010. E, obviamente, eles são resultados de uma abordagem cirúrgica contemporânea. Ou seja, 230 pacientes operados entre 2002 e 2007, com uma média de idade de 80 anos aproximadamente. Mais ou menos 90% dos pacientes foram tratados com troca valvar e o restante com uma valvuloplastia aórtica cirúrgica. Do ponto de vista dos resultados, que nós vimos que a mortalidade cirúrgica desse grupo de pacientes foi de 14%, sendo 9,5% para a estenose aórtica isolada e 21% quando se associou um procedimento, geralmente a revascularização do miocárdio, com uma morbidade de 30% dos pacientes. Então, embora a gente saiba que os resultados cirúrgicos melhoraram muito, essa é uma população que ainda enfrenta uma mortalidade cirúrgica elevada. E seja pelo risco real, seja pelo risco percebido, sobretudo pelos cardiologistas clínicos, o fato é que aproximadamente 1/3 dos pacientes com estenose aórtica grave sequer chega para avaliação do cirurgião. Ou seja, nenhum procedimento é oferecido a esses pacientes portadores de estenose aórtica grave sintomática, porque o risco avaliado ou percebido pelo cardiologista clínico parece alto demais. E não operar esses doentes, não trocar a válvula aórtica, significa condenar esses pacientes à história natural, com uma mortalidade de até 80% em 2 anos. Ou seja, poucos cânceres têm uma mortalidade tão elevada quanto a estenose aórtica sintomática, sobretudo nos pacientes com insuficiência cardíaca. Então, é claro que é necessária uma abordagem que justifique a intervenção nesses pacientes e que o risco percebido pelo cardiologista seja menor para que efetivamente eles possam ser tratados. Um pouco mais de 10 anos atrás, esse intervencionista francês, Dr. Alain Cribier, dos mais inventivos que nós conhecemos, propõe uma forma de troca percutânea da válvula aórtica. Uma forma também bastante engenhosa, baseado mais ou menos na ideia dos stents coronários, em que você insufla um balão e deixa um suporte no vaso. Ele imaginou um suporte metálico, nessa época um suporte de aço inoxidável, dentro dele, com 3 folhetos de pericárdio equino, nessa época suturados, isso montado sobre um catéter balão, de forma que, uma vez transposto o orifício valvar aórtico com esse catéter balão, ele fosse insuflado e essa estrutura substituísse a válvula aórtica doente do paciente. Bom, isso foi feito, esse é um procedimento, um exemplo de procedimento, ou seja, aqui a gente tem a válvula protética montada sobre um balão, através do orifício valvar aórtico, esse balão insuflado, e uma vez ele desinsuflado e retraído, ele deixa exatamente sobre o plano valvar uma nova válvula funcionante. E isso se mostrou ser absolutamente eficaz. Ele realizou o primeiro procedimento num paciente extremamente grave, em choque cardiogênico refratário, com uma resposta clínica extraordinária. O fato é que, indiscutivelmente, o implante percutâneo da válvula aórtica criou uma nova opção terapêutica
para esses pacientes portadores de estenose aórtica grave e alto risco cirúrgico. E para vocês terem uma ideia da dimensão disso, do tamanho desse negócio no mundo, essa é a curva de crescimento desse procedimento nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. A partir de 2009, com um crescimento linear, atingindo uma cifra de quase 2 bilhões de dólares relacionados a esse procedimento no ano passado. Ou seja, hoje, esse é um procedimento feito de uma forma muito frequente, no mundo inteiro, e com uma dimensão bilionária. Toda vez que a gente está falando em dinheiro dessa ordem, a gente tem que começar a olhar também sempre com muita reticência. A gente tem que sempre olhar o procedimento com muito cuidado e prestar muita atenção nas indicações adequadas desse procedimento. Então, esses são os modelos de válvulas mais usados no Brasil. Essa é uma prótese expansível por balão. Reparem que hoje é uma prótese de cromo-cobalto, com 3 folhetos de pericárdio bovino, em que é colocada no plano valvar aórtico através de um catéter balão. E essa é uma outra prótese, na verdade a prótese mais usada no Brasil, que é a prótese chamada de Corvalve, uma prótese de nitinol com folhetos de pericárdio de porco. Então, esses aqui são os 2 mecanismos de liberação dessas próteses. A Sapien, que é, na verdade, uma evolução do modelo original do Dr. Cribier, um balão insuflado e a prótese deixada no local. E essa prótese, que é uma prótese autoexpansível, que vai sendo liberada a partir da retração de uma bainha e deixada também no local, substituindo a função da válvula aórtica estenótica. Existem uma série de outros modelos. Esse é um modelo nacional de prótese, é um modelo da Braille, uma prótese chamada Innovare, inicialmente desenvolvida principalmente para o uso transapical. No final do ano passado, foi liberada para uso no Brasil também essa prótese, chamada de Lotus, uma prótese também muito interessante, uma prótese de expansão ativa e que você pode reposicionar várias vezes até obter o resultado que você deseja. E agora, mais recentemente, com a liberação também dessa outra prótese, uma prótese chamada Pórtico, da Sanjure. Todos esses outros modelos foram utilizados. O Dr. Eduardo teve a oportunidade de usar praticamente todos, talvez, no Instituto Dante Pazanese, tanto essa daqui, a Direct Flow, que tem uma experiência também bastante interessante, mas efetivamente liberados hoje, além daqueles modelos, nós temos esses 3 outros modelos. Do ponto de vista da seleção desse paciente, nós devemos observar tanto os critérios clínicos quanto critérios anatômicos de riscos desses pacientes. Quando nós seguimos hoje um fluxograma, isso está tão incorporado à prática clínica hoje, em que pacientes com estenose aórtica sintomática, com contraindicação à cirurgia e com uma expectativa razoável de vida, o procedimento a ser realizado é o implante percutâneo da válvula. Enquanto que pacientes que não tenham contraindicação à cirurgia e não sejam pacientes de alto risco, o tratamento é a troca valvar cirúrgica. No meio do caminho, nós temos os pacientes sem contraindicação à cirurgia, mas que são pacientes de alto risco. Aqui, na verdade, é fundamental a participação de um time cardiológico para a decisão se o melhor procedimento para esse paciente é o implante percutâneo ou a cirurgia convencional. Hoje é classe 1 de recomendação a troca percutânea nos pacientes não passíveis de cirurgia cardíaca. E classe 2A, dependendo da discussão em time cardiológico, para os pacientes de alto risco operatório. Isso também na diretriz brasileira está contemplado, na diretriz brasileira de valvopatias, sendo classe 1 exatamente para os pacientes com contraindicação à cirurgia e classe 2A para os pacientes de alto risco, sendo ainda contraindicado nos pacientes de baixo risco operatório. Na verdade, definir risco não é tão simples assim. Estamos falando o que é alto risco, o que é baixo risco. Quando o risco é baixo, é relativamente simples de definir, e isso contempla aproximadamente 2/3 dos pacientes com estenose aórtica. Mas o terço subsequente
o que é as fronteiras entre o risco intermediário, o alto risco e os pacientes que passaram, inclusive do alto risco, os pacientes que é fútil a intervenção, os pacientes que já não têm mais nenhuma chance terapêutica em função de doenças associadas à estenose aórtica, essas fronteiras são bastante difíceis de serem definidas e precisam de um time para discutir esses casos e definir essa fronteira do que é alto risco. Isso é tão importante que essa aqui eu não vou mostrar essa lista de contraindicações, mas dentre as contraindicações absolutas para a realização do procedimento, a primeira é a ausência do heart team. Então, a ausência de um time cardiológico, a ausência do cardiologista clínico interagindo com o cirurgião, com o intervencionista e com todo o resto do grupo é a primeira contraindicação para a realização desse procedimento. E a realização de um procedimento como esse envolve toda a estrutura hospitalar. Tem aqui o Alexandre, parceiro de todo dia, Luciana, parte absolutamente fundamental do time de tratamento de doenças valvulares e que, partindo do princípio que o paciente está no centro da nossa preocupação, tudo isso precisa andar em volta. Um time dedicado ao tratamento de doença valvular, com suporte institucional, com as suas fontes de referência, com suporte da indústria, com suporte administrativo da instituição, com suporte dos setores de imagem, do eco e da radiologia, com procedimentos realizados numa sala híbrida. Tudo isso é necessário para que se obtenha um resultado adequado. E quais seriam as evidências atuais? Isso aqui são dados já muito conhecidos desse estudo Partner, que contemplou duas coortes, uma publicada em 2010, dos doentes inoperáveis, e outra de pacientes de alto risco, sendo que os pacientes inoperáveis, um total de 358, 179 foram submetidos ao implante valvar por via transfemoral e o resto a um tratamento dito estándar, o tratamento padrão, que nesse caso boa parte dos pacientes foi submetido à valvuloplastia por balão. Reparem que a diferença de mortalidade em um ano desses pacientes é enorme. Houve uma queda da mortalidade em um ano de 20 pontos percentuais, ou uma redução relativa de 46% na mortalidade desses pacientes, com um NNT de 5 para a mortalidade. Mas a gente, se olhar para o iniciozinho, aqui para os primeiros 30 dias, reparem que aqui, se a gente dá uma lupa, as curvas são invertidas. Ou seja, a mortalidade no primeiro mês é maior nos pacientes que nós submetemos a uma intervenção. E isso se deveu principalmente a dois conjuntos de complicações nessa série. A presença ou pacientes que desenvolveram um acidente vascular cerebral no procedimento ou aqueles que tiveram complicações vasculares com sangramento significativo. Independente disso, a curva de sobrevida desses pacientes é completamente diferente ao longo do primeiro, segundo e terceiro anos, com a manutenção dessa redução de mortalidade. E ao final de 5 anos, é muito interessante esse dado, que dos 179 pacientes submetidos ao implante percutâneo, 49 estavam vivos, sendo que 85% em classe funcional 1 e 2. Dos pacientes que foram mantidos em tratamento clínico, só 5 estavam vivos. E, na verdade, desses 5, 4 escaparam e, desses 4, 2 foram operados e 2 fizeram procedimentos percutâneos. E o único paciente vivo, com 5 anos, que não foi abordado, estava vivo em classe funcional 4. Então, é óbvio o benefício no tratamento desses pacientes sem condição cirúrgica. E agora, o que dizer dos pacientes de alto risco num follow-up de 5 anos, comparado o tratamento percutâneo com o tratamento cirúrgico? Aqui nós encontramos nessa população de alto risco um empate absoluto da sobrevida ao longo de 5 anos. Nenhuma diferença, uma mortalidade em um ano em torno de 25% nos dois grupos. Entretanto, quando nós olhamos agora de novo para o início dessa curva, a curva de mortalidade dos pacientes em azul se refere ao procedimento percutâneo e em amarelo do procedimento cirúrgico.
A impressão que tínhamos aqui é que o procedimento percutâneo seria muito melhor do que o procedimento cirúrgico do ponto de vista de mortalidade. E o que será que ocorre aqui entre 6 meses e 1 ano que esse resultado virtualmente se perde? Ficou demonstrado que, quando nós deixamos no procedimento percutâneo uma insuficiência aórtica de qualquer grau, isso tem impacto na mortalidade. Essa é a curva de mortalidade dos pacientes em que foram submetidos ao procedimento percutâneo, em que nenhuma insuficiência aórtica foi deixada. Reparem que a mortalidade é de 13% em 1 ano. Quando uma insuficiência aórtica classificada como leve é deixada, essa mortalidade dobra. E se essa insuficiência aórtica final é maior do que moderada, essa mortalidade triplica em 1 ano. Então, esse é o dado e esse é o nosso dever de casa. De qualquer forma, esses resultados também se mantêm ao longo de 5 anos. Ou seja, quando você não deixa nenhuma insuficiência aórtica, a curva de sobrevida dos pacientes é muito melhor. E não é difícil entender por que se desenvolve algum grau de insuficiência aórtica. Essa é uma figura de patologia, repare que são nódulos de cálcio da válvula aórtica nativa. A válvula aórtica implantada, e reparem, aqui nesse nódulo cálcico, espaços ao lado da válvula, permitindo um refluxo paravalvular. Então, isso determina importantemente a mortalidade tardia desses pacientes. Do ponto de vista da performance hemodinâmica, de respeito a gradiente, a performance é igual das duas válvulas, a cirúrgica e a percutânea. Do ponto de vista da área valvular, também exatamente igual ao longo de 5 anos. E do ponto de vista do comportamento clínico desses pacientes, também nós observamos um comportamento clínico muito semelhante, com 95% dos pacientes em classe 3 e 4 antes da troca valvular e, ao longo da evolução, 85% dos pacientes em classe 1 e 2. No que diz respeito à válvula expansível, esses são dados referentes à válvula expansível por balão, esses são dados agora referentes à válvula autoexpansível, a Corvalve, como falei para os senhores, a mais utilizada no Brasil. Num grupo semelhante a esse de pacientes inoperáveis, nós observamos resultados exatamente iguais aos resultados observados com a prótese expansível por balão. Comparando agora essa prótese com dados cirúrgicos, pela primeira vez a gente encontra algum benefício da troca percutânea em relação ao tratamento cirúrgico num follow-up de 1 ano e depois num follow-up de 2 anos, ou seja, uma redução da mortalidade, ainda que discreta, em relação ao tratamento cirúrgico. E talvez isso se deva a um baixo índice de insuficiência aórtica, maior do que moderada, ao final do procedimento. Naquele estudo Partner, a incidência de insuficiência aórtica final foi em torno de 15%, e aqui uma insuficiência aórtica abaixo de 10%. É possível que isso tenha tido algum impacto. Do ponto de vista clínico desses pacientes, nós observamos o mesmo tipo de resposta do outro estudo. Aqui a performance hemodinâmica dessa válvula parece ser um pouquinho superior à performance hemodinâmica da prótese cirúrgica, tanto no que diz respeito ao gradiente final, quanto na área valvular final obtida. Rapidamente, passando com os senhores em revista dados da nossa realidade, esse aqui é um estudo publicado a partir do Registro Brasileiro de Implante Percutâneo de Válvula Aórtica, publicado no final do ano passado no Catheterization. Um ranking de instituições, o Alexandre mostrou o número atual do registro em torno de 800 pacientes, mas essa publicação dizia respeito a 418 pacientes, com uma média de idade perto de 82 anos e com 83% dos pacientes em classe funcional 3 e 4, com um Euroscore médio de 20, caracterizando uma população de alto risco operatório.
Repare que nessa população, 86% das válvulas utilizadas foram esse modelo autoexpansível, a core valve, e 15% dos casos utilizada a prótese expansível por balão. Em 30 dias, a mortalidade observada nesse registro foi de 9,1%, com uma mortalidade em um ano de 21%. As principais causas de morte desses pacientes foram doença pulmonar obstrutiva crônica, um AVC transoperatório ou transimplante, insuficiência renal aguda e a presença de um líquido paravalvar moderado a severo. Então, essas são as principais causas de morte desses pacientes. Ainda mais rápido, passando em revista com os senhores, os dados da nossa instituição, do Hospital Procardíaco, resultados atuais de 152 casos, nossa experiência atual no Procardíaco é de aproximadamente 170 casos, mas essa é uma experiência bastante controlada, que faz parte do registro brasileiro, experiência que eu compartilho com o meu amigo Alexandre, parceiro do dia a dia de todos esses procedimentos. Como ele mostrou, em alguns ele sendo o primeiro operador, em alguns eu sendo o primeiro operador. Então, essa nossa série é uma série de pacientes mais idosos do registro brasileiro, de pacientes com 83 anos, com 93% dos pacientes em classe funcional 3 e 4, com Euroscore médio de 24. Isso, obviamente, reflete claramente casos iniciais em que a gente estava concentrado em pacientes de muito alto risco. Mais de um quarto dos pacientes submetidos a algum tipo de cirurgia cardíaca prévia e aproximadamente um quarto dos pacientes com disfunção ventricular esquerda. Uma série de coisas, de comorbidades associadas, repare que 18% dos pacientes eram pacientes de DPOC, um quarto dos pacientes com hipertensão arterial pulmonar e metade dos pacientes com um clearance de creatinina abaixo de 60. Alguns com outras doenças valvares associadas, 11% dos pacientes com fibrilação atrial. É a nossa rotina hoje a utilização de anestesia geral nesses pacientes. Nossa experiência inicial, nos primeiros 30 casos, nós utilizávamos mais a sedação e hoje nós utilizamos a anestesia geral para poder utilizar o ecocardiograma transesofágico durante o procedimento como guia. E no registro brasileiro, o ecocardiograma transesofágico foi a melhor medida de prevenção de morte dos pacientes. Então, nós utilizamos sistematicamente o eco transesofágico nesses pacientes. 93% dos casos foram feitos por via transfemoral e outros usando acessos alternativos, um desses casos, como o Alexandre demonstrou, por via transaórtica. Esses são os tamanhos desse modelo valvular. O que se usa mais comumente é a válvula 29. Reparem que o resultado hemodinâmico é muito expressivo, com a virtual abolição do gradiente transvalvar, quando medido pela hemodinâmica, quando avaliado pelo ecocardiograma, uma queda do gradiente médio de 50 para 7 milímetros de mercúrio, e uma área valvar que aumenta sistematicamente de qualquer coisa em torno de 0,7 centímetros quadrados para 1,7 centímetros quadrados. Do ponto de vista dos resultados que nós obtivemos, nós tivemos um óbito durante o procedimento e tivemos uma insuficiência aórtica maior do que leve, moderada a grave, também em um dígito, também em menos de 10% dos pacientes, talvez porque nós sejamos absolutamente neuróticos em tentar obter o melhor resultado final com a menor regurgitação aórtica possível. Em 2 pacientes nós tivemos acidentes vasculares cerebrais, felizmente sem sequelas tardias. Em 4% dos casos nós tivemos algum grau de complicação vascular, lembrando que nós utilizamos o acesso cirúrgico sistemático. Na verdade, a complicação mais frequente desse modelo de válvula é a necessidade de um implante, de um marcapasso definitivo, pelo desenvolvimento de um bloqueio atrioventricular, pela compressão que a válvula exerce sobre o tecido de condução. Isso ocorre em 1/4 dos pacientes. Uma série de medidas, como eu falei para os senhores, podem ser tomadas em relação à correção da insuficiência aórtica final
e nós temos sido absolutamente neuróticos em obter a menor regurgitação possível. Na nossa experiência, a mortalidade em 30 dias foi de 5,2%, sendo que 2 pacientes, nós precisamos ou de cirurgia, converter para cirurgia cardíaca, um por perfuração do ventrículo esquerdo, e foi a paciente que nós tivemos um óbito em sala. Ou um paciente que foi colocado em assistência circulatória em ECMO. Em um paciente, a gente precisou reintervir, colocando uma segunda válvula 48 horas depois, e uma série de outras complicações menores, que felizmente não tiveram impacto na mortalidade desses pacientes. Do ponto de vista de como nós nos situamos em relação aos outros registros, nós nos situamos de uma forma muito competitiva, uma mortalidade muito parecida com a de todos os demais registros, tanto no primeiro mês, quanto com 1 ano de evolução, uma mortalidade em 1 ano em torno de 18%. Concluindo para os senhores, eu não tenho a menor dúvida hoje de dizer que o implante percutâneo de válvula aórtica é um método de eficácia clínica comprovada e de uma importância gigantesca hoje no cenário desses pacientes. Obviamente, nós vamos ter os maiores benefícios dessa técnica quanto melhor for a seleção dos pacientes. Ou seja, o paciente adequado e que nós submetemos ao procedimento adequado e da forma adequada. Obrigado pela atenção.